Fala, minha gurizada, tudo certo com vocês? Bom, trazendo um vídeo aqui, fazia tempo que eu não gravava vídeo aqui pro YouTube, né, pra vocês. Mas voltei, então temos assuntos pra conversar sobre hoje, sobre a eliminação do Inter na quarta-feira, né? Tô gravando esse vídeo aqui na sexta-feira, queria ter gravado ontem, acabei não conseguindo. Mas bora conversar um pouco sobre essa eliminação da equipe do Inter, né? Sobre o que a gente pode projetar para os próximos jogos também da nossa equipe, né? Se o Roger fica, se o Roger sai, dependendo do resultado negativo contra o Flamengo, que é o mais provável que aconteça, né? Mas bora lá, bora conversar, bora entender, né? O que o Inter pode melhorar e o que o Inter provavelmente não vai melhorar até o jogo contra o Flamengo. Bora lá. Bom, rapaziada, vamos começar do início, né? Começar de quarta-feira, aonde a equipe do Inter foi eliminada para a equipe do Fluminense pelas quartas de final da Copa, quartas não, perdão, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, né, lá no Maracanã. Resultado que, por mais que sempre, até quando for o jogo contra o Flamengo, a gente vai ter uma esperança do Inter passar, né? A gente, depois de ver o primeiro tempo, especialmente, já sabia, né, o que iria acontecer e o que mais provável era de acontecer, por mais que a gente acreditasse no Inter ainda, né, na camisa pesada do Inter, a gente sabia, né, o que era mais provável. E foi o que aconteceu, né? O Inter pecou pelos seus erros, pecou pelos erros do seu técnico, mas o erro do Inter também, né, não vai apenas do técnico ali, da comissão técnica, dos jogadores, vai lá pra cima também em questão da diretoria, né, o conselho, do todo mundo ali, né? Ali, pessoal desde lá de cima até a comissão técnica do Inter é culpado dessa eliminação do Inter. Não digo só dessa eliminação, mas do ano do Inter, dos últimos fracassos do Inter, né? Que o Inter vive num loop infinito, nada muda. Mas vamos começar aqui falando do jogo, né? O Inter no primeiro tempo, o time do Inter, o Roger promoveu duas mudanças, né? Utilizou seu esquema natural, né, que ele sempre utilizou ali no Inter, né, não quis continuar com os três zagueiros que ele utilizou contra o São Paulo. Com isso, ele tirou o Vitor Gabriel e colocou o Mercado, e tirou o Richard, colocou o Richard no lugar do Bruno Henrique, né, deslocando o Thiago Maia para 8. Duas mudanças que, infelizmente, com 15 minutos, 20 minutos do primeiro tempo já não estava mais em campo, né? Richard, por conta de uma contusão na cabeça, né, numa dividida, teve que sair. Inclusive, teve até um traumatismo craniano. Richard, melhoras pro nosso jogador. E Mercado, né, que teve uma lesão muscular que, infelizmente, né, o Mercado já vinha jogado os 90 minutos contra o São Paulo. Até estranho ele ter começado o jogo contra o Fluminense, né? E é bem natural, né, de jogadores, ainda mais na idade do Mercado, que voltam de lesão no joelho, ter lesão muscular, né? Por conta que recém tá voltando no mercado, né? Não tá ainda acostumado com o ritmo de jogo, ainda mais um jogador da idade dele, né? Um jogador experiente, já de 38 anos. Então, infelizmente, o mercado também se machucou, né? Roger promoveu o Juninho no lugar do Mercado e o Ronaldo no lugar do Richard, né? Guarda bem esse nome, Ronaldo, que vocês sabem o porquê. Mas o Inter no primeiro tempo, o Inter foi um time que até vi vontade na equipe do Inter, né? Mas uma vontade, como eu falei, é uma usina para se dar um palito de fósforo, porque o Inter tenta e não conseguiu criar uma chance, né, de perigo contra o gol do Fábio. E até comentei com o pessoal ontem na live, inclusive, faço live lá na RD Alma Vermelha, vou deixar o link aqui na descrição para você acompanhar, se inscreve lá no canal, segue, curte, e lá tem live lá, né, pós-jogo, um dia antes do jogo, né, no dia do jogo e um dia depois do jogo, para você ficar ali um bate-papo entre colorados, né. Mas voltando aqui, a equipe do Inter, né, não promoveu nenhuma defesa, o Fábio, tanto no Beira-Rio e tanto lá no Maracanã, né. O Fábio não tem uma defesa que a gente diga, não, o Inter pressionou, o Fábio fez uma baita de uma defesa difícil, não foi o que aconteceu nesses dois jogos. E no segundo tempo, né, o primeiro tempo não tem do que tirar, porque o Inter não finalizou, nem o Fluminense, mas o Fluminense não precisava do placar, o Fluminense estava já se classificando, e acabou que aí no segundo tempo o Ronaldo, com 20 segundos, 15 segundos, faz aquela entregada bizonha do Inter, né, que inclusive eu acredito que o Ronaldo não tem culpa, né, culpa é quem tem que contrata o Ronaldo, né, o Ronaldo tá apenas fazendo ali sua profissão, né, foi contratado, pô, uma oportunidade de jogar no Inter. Quem não vai querer, né? Óbvio, o Ronaldo aceitou, né? Ele não tem culpa disso.
Tem culpa de quem indicou e quem contratou o jogador, visto que ele não tem... Não gosto de usar a palavra capacidade, né? Mas não é um jogador pro nível do Inter, né? Ronaldo, acredito que ele também não seja um jogador horrível, assim, né? Eu acho que é um jogador ok ali, né? Mas não é pro nível do Inter, o Ronaldo, que acabou entregando, infelizmente, ali. E aí tem aquela ideia também do Inter, né, pessoal? Que o Inter, ele começa perdendo e aí ele quer jogar, né? Aí começa a correr, aí todo mundo vamos pra cima e vamos Inter, e é bola pra frente, aí os atacantes começam a chutar, e aí o Inter parece que precisa tomar um gol primeiro pra dar uma acordada, né? Até que teve o pênalti, né? Um pênalti em cima de Barnabé e de Manuel, onde o Alan Patrick protagonizou aquela cena... que eu vou dizer, né? O Alan Patrick nunca bateu daquela maneira um pênalti, decidiu dar um pulinho, dar uma paradinha antes. Aí é um retrato, literalmente, do que é o Inter, né? Que é uma bagunça, um amontoado de erros que é o Inter, né? Numa decisão, um jogador do nível do Alan Patrick, capitão da equipe do Inter, não pode bater um pênalti daquela maneira. Até porque ele bateu, quando voltou o pênalti que o Fábio estava adiantado, bateu muito bem, né? Bateu forte, bateu no canto. Por que não bateu assim da primeira vez? Porque o jogo ainda estava 0x0, né? 1x0 não... Tava 0x0 não, perdão. Tava 1x1. Tava 1x0 pro Fluminense no início. 1x1 não classificava o Inter. Não dá pra entender o que tentou fazer o Alan Patrick, né? Mas também o que eu comentei ontem na live, pessoal, o Roger... Não dá pra entender o Roger também, porque uma hora o Ronaldo não é a opção no time do Inter. E ele entra, não vinha jogando, entrou do nada. O Luiz Otávio começou domingo, o Ronaldo nem entrou. Mas aí contra o Fluminense é o Ronaldo que joga, o Bruno Henrique, que é muito criticado por nós, é verdade, concordo, não tô nem falando que ele devia entrar no jogo ontem, mas o Bruno Henrique sempre é opção pro Roger, né? Sempre começa titular, quarta-feira nem entrou em campo. O Vitor Gabriel, que era o titular, aí saiu pra entrar no mercado, entrou o Juninho. Deu um probleminha aqui com o celular, rapaziada. Peço perdão pra vocês aí, mas não tem problema, né? Voltando, como eu tava falando, sempre tinha aquela troca de sai o Borré e entra o Valência ou vice-versa. O Valência deixou de ser opção, entrou no segundo tempo, né? Mas primeiro entrou o Matias, que também não vinha sendo opção, não dá pra entender, né? É um Inter perdido, né? Como eu falei, desde a sua diretoria até a comissão técnica e jogadores. É um Inter totalmente perdido, né? E agora, o que a gente pode esperar? O Inter eliminado, o Inter que reclama tanto de dívidas, né? O Barcelos, o D'Alessandro falou que não pode contratar um jogador do nível do Fernando sem dinheiro, mas o Inter contratou o Diego Rosa, Kaique Rocha, Ramon, quem mais? O próprio Oscar Romero, que agora está especulando uma saída dele. Quantos jogadores o Inter trouxe nessa janela que já foram embora? Olha as contratações, o nível de contratações do Inter. O Inter rasga dinheiro. Por isso. E aí acaba sendo eliminado nas competições e aí vai aumentando a dívida, porque aí não entra dinheiro também, né? A torcida fica desanimada, não lota o estádio e acontece isso, né? É um amontoado de erros o que vive o Internacional. E agora, o Inter tem um jogo sábado contra o Bragantino, o que a gente vai esperar? Provavelmente, não sei se o Roger vai colocar um time reserva, por conta do jogo contra o Flamengo na Libertadores, acredito que vai colocar um time reserva, /misto, e o Inter a gente espera uma derrota pro Flamengo no Maracanã, e depois o Inter joga contra o Cruzeiro fora, né? Já esperamos outra derrota contra o Flamengo aqui no Beira-Rio, a gente espera a eliminação, depois joga contra... Não, perdão, acho que joga contra o Flamengo, 3 jogos contra o Flamengo, né? E depois joga contra o Cruzeiro, mas joga contra o Flamengo no Beira-Rio também, aí o Flamengo vai com time reserva, o Inter vai com time reserva. Qual dos dois é melhor, né? Qual time reserva é melhor? É o Flamengo? A gente já espera mais uma derrota, então não sei o que esperar do Inter, gente. O Inter é um amontoado de erros que eu já falei, e não vem sendo só desse ano, né? Enquanto não mudar, vai continuar sendo isso aí, né? Mas é isso, pessoal. É mais um desabafo aqui para comentar com vocês sobre fazer tempo que eu não fazia vídeo, né? Não havia comentado sobre o jogo quarta-feira também da eliminação do Inter. Mas eu quero saber a opinião de vocês, né? Já agradeço também quem ficou até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal, dá uma força pra nós. Se inscreve lá na RD Alma Vermelha, que eu vou deixar aqui na descrição, minhas redes sociais aqui também. E eu quero saber a opinião de vocês, né? Comenta aí nos comentários o que vocês esperam do Inter para os próximos jogos. Acho que boa coisa não é, né, pessoal? Mas aí, não quero que também esse vídeo fique muito longo, já ficou longo demais. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado.
Fique atento lá nas minhas redes sociais que eu tô postando mais, tô mais ativo lá. E também vou ficar mais ativo aqui, também vou postar uns vídeos pra vocês. Muito obrigado, agradeço de coração. E, igual eu sempre fecho meus vídeos, né? Por mais que esse time não traga uma felicidade pra gente. Valeu, pessoal, tamo junto e vamos, Inter!